Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. E a palavra nos diz assim: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. A palavra do Senhor está aqui nos dizendo, Paulo escrevendo para a igreja de Gálatas, ele tinha lá pregado o evangelho, ele tinha falado do evangelho para aquelas pessoas, e chegou outras pessoas falando outras coisas, falando de um evangelho diferente. E Paulo aqui estava repreendendo aquelas pessoas, Paulo estava advertindo aquelas pessoas que eles tinham sido chamados por Deus. Ele já tinha ouvido o evangelho, mas mesmo assim, chegou pessoas naquela cidade, naquele local, e eles estavam falando de outro evangelho, um evangelho diferente. E aquelas pessoas que tinham ouvido a verdade, aquelas pessoas que tinham ouvido as palavras do evangelho que tinha sido pregado por Paulo, e por Timóteo, e por Apolo, e por outros mais, mas eles estavam ali ouvindo outro evangelho, um evangelho diferente. Por isso que Paulo está dizendo que estava surpreso por aquelas pessoas estar passando tão depressa, ouvindo, sendo enganados por outras pessoas que estavam pregando um evangelho diferente. Um evangelho que não era o evangelho de Jesus, que não eram as palavras da verdade. Porque nós precisamos viver estudando a palavra, para que a palavra da verdade venha entrar em nosso coração, para que ninguém possa nos enganar. Era isso que estava acontecendo aqui, com a igreja dos Gálatas, para aquele povo que estava reunido na galáxias, né? Eles estavam passando do evangelho, que era um evangelho verdadeiro, que já tinha sido pregado para eles, e eles estavam ali aprendendo outras coisas, e estavam passando do chamado, não estavam aceitando a verdade mais de Deus. E Paulo diz que está surpreso em ver vocês passando tão depressa daquele que os chamou. Deus chamou eles, Deus chamou cada um de nós, mas precisamos nos firmar na palavra da verdade, que é a doutrina de Jesus. Então é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E ele nos chamou na graça de Cristo. Ele está dizendo que vocês estavam passando para outro evangelho. E está acontecendo hoje. Muitas pessoas conheceram a verdade, mas infelizmente estão indo por cabeça de homens, por palavras humanas, por palavras que não têm nada a ver mais com o evangelho. Estão aprendendo palavras de homem. E isso Paulo já estava naquela época aconselhando e repreendendo. Se vocês aprenderam o evangelho de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, então continue nelas. Não aceite outro evangelho. Era isto que Paulo queria deixar muito bem claro naquela igreja, naquele povo que estava reunido na igreja de Gálatas. E no verso 7 ele diz, o qual na verdade não é outro evangelho. Por quê? Porque não existe dois evangelhos. Só existe um evangelho. Só existe uma doutrina. E essa é a de Cristo, não a dos homens. Palavras de homens, homens colocando peso, carga em cima do povo na igreja. A igreja somos nós, mas a gente falamos a igreja. Pessoas, homens, colocando coisas que não tem na palavra, que não existe na palavra do Senhor. Mas mesmo assim, eles estão falando e muita gente está ali obedecendo, fazendo. Não estão entendendo e compreendendo a palavra do Senhor. A doutrina que Deus deixou para cada um de nós está nos evangelhos. Por isso que Paulo está dizendo, o qual na verdade não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. O evangelho é este que nós temos em nossas mãos. E precisamos estudar, precisamos observar, precisamos cada dia mais aprender. Para quê? Para que a gente não venha ser enganado e voltar para trás como estava acontecendo aqui nesta época. Ele já tinha ouvido o evangelho, já tinha aprendido o evangelho, mas mesmo assim estavam dando atenção às coisas que não eram mais evangelho, mas sim às coisas dos homens, palavras de homens, as verdades que vinham da mente humana, não do evangelho. Por isso que é necessário se aprender a verdade de Deus. E ele diz assim, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo.
E aqui ele diz, olha, chegou algumas pessoas neste local e estão querendo perverter, estão querendo destruir a verdade, estão querendo perturbar vocês, estão querendo mudar o evangelho de Deus. Era isso que estava acontecendo já naquela época e hoje está acontecendo da mesma forma. Estão querendo destruir, estão destruindo a verdade do evangelho. Por quê? Porque para falar do evangelho, estão adoçando, fazendo palavras bonitas, falando palavras bonitas, porque não querem falar a palavra da verdade, a palavra que está aqui no evangelho. Porque a palavra do evangelho é para ser falada da forma que ela está sendo falada. Mas o que é que está acontecendo? Dentro dos locais que as pessoas se reúnem, os líderes estão adoçando as palavras ou estão colocando mais coisas que não existem dentro do evangelho. Prosperidade, bênçãos, existe, Deus nos dá. Mas Deus diz, pega a sua cruz, carregue a sua cruz. Então existe uma cruz para todos nós que somos cristãos, que estamos dizendo que estamos seguindo a Cristo verdadeiramente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E o evangelho são palavras que a gente precisa abandonar a nossa vontade, o nosso querer. Esse é o evangelho, falando da cruz, falando do que Jesus Cristo fez por cada um de nós, falando que a gente precisa viver uma nova vida, não viver mais como a gente vivia antes, servindo ao mundo, servindo ao pecado, fazendo coisas que não é agradável a Deus, nos afastando de tudo que possa nos afastar de Deus. É isso que o evangelho nos ensina. E isto Paulo já tinha deixado bem claro naquele local. Mas chegou pessoas falando coisas diferentes, voltando para a lei e falando outras coisas. E as pessoas estavam começando a crer no que eles estavam dizendo. E Paulo diz, o qual na verdade não é outro, porque não existe dois evangelhos. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo e querem fazer do evangelho diferente, querem falar do evangelho diferente, querem falar que o evangelho pode fazer tudo, pode ser do jeito que a gente quer. Não. Quando a gente crê no evangelho, quando a gente crê no sacrifício de Jesus Cristo, a gente sabe que a gente tem um dono. E esse dono quer que a gente mude, então é necessário mudar. Mas mudar de que forma? Abandonando as nossas práticas velhas, sendo uma nova criatura, vivendo aqui na terra para servir a Cristo, viver para Cristo, fazer a vontade do nosso Deus e do nosso Pai. É isso que o evangelho nos ensina. Não fazer a minha vontade, não viver segundo o meu querer e a minha vontade, porque agora nós temos um dono, porque o evangelho nos mostra que nós fomos comprados e nós não pertencemos a nós mesmos. O evangelho, ele nos mostra que Deus é poderoso, porque tem muitas pessoas que dizem Deus é amor. Claro, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus não aceita filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que querem viver na prática do mundo, vivendo, fazendo o que bem quer. Deus não aceita. Então, quando se conhece o evangelho puro e verdadeiro, é necessário falar para aqueles que estão começando a conhecer o evangelho, que eles precisam mudar. Agora, venha do jeito que estão, não importa como vocês estão. Tem de vir, mas quando vir, é necessário começar a aprender. Isso é um processo na vida de cada um de nós. Porque quando a gente aprende as palavras do evangelho, que a gente vamos aprendendo dia após dia, nós vamos tendo uma mudança. Que mudança? O Espírito de Deus. Que a partir do momento que você creu, o Espírito de Deus habita na tua vida, mora na tua vida. E o próprio Espírito, ele começa a trabalhar na vida de cada um de nós. Para quê? Para que a gente mude, para que a gente vá abandonando as nossas práticas, os nossos desejos, a forma que a gente vive, como era que a gente vivia antes e como é que a gente vai viver agora. Então, tem uma mudança de vida quando se conhece o Evangelho de Deus. E é para isso que o Evangelho de Deus está aqui, nos repreendendo, nos educando, nos fazendo ser novas criaturas, nos fazendo viver para Cristo. É isso que o Evangelho quer, porque ele nos mostra que fomos comprados. Ele nos mostra que nós temos um dono. E se nós temos um dono, se nós temos um pai, é para quê? Para que a gente seja obediente a esse pai. Não é para que eu faça o que eu quero. Ah, eu vou fazer o que eu quero. Ah, eu vou falar o que eu quero. Não. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E aqui está escrito nos evangelhos. Precisamos cada dia mais observar os evangelhos. Precisamos cada vez mais estudar
e conhecer a palavra da verdade. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade de Deus, a verdade de Cristo, a verdade da forma que Ele quer que eu viva. E é necessário que eu viva da forma que Deus quer. Mas é eu que faço isso? Não. O Espírito Santo de Deus que habita e mora na minha vida. É Ele que vai me transformando dia após dia. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: mas ainda que nós, no versículo 8, ou mesmo anjo vindo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. E Paulo aqui está dizendo, olha, se nós, Paulo, Timóteo, Apolo e outros mais, chegar aqui pregando a vocês um novo evangelho, uma coisa diferente daquilo que já foi pregado, que nós sejamos anátema, que nós sejamos amaldiçoados. Ele diz até que até um anjo do céu, se vier pregar um evangelho diferente do que está aqui proposto aqui na palavra de Deus, que este seja anátema, que este seja amaldiçoado. Então, isto está acontecendo no mundo inteiro. Estão pregando um evangelho diferente do que Jesus deixou. Por isso que é necessário a gente estudar a palavra, meditar na palavra, compreender a palavra, viver estudando, viver pedindo a Deus misericórdia para que nos capacite tanto a aprender como também a praticar. Para quê? Para que a gente não venha ser hipócrita, para que a gente não venha ser igual aos fariseus, que eles pregavam e não faziam. Então é necessário todos os dias a gente pedir, Senhor, tem misericórdia de nós, para que a gente possa falar da tua palavra e praticar, para que a gente possa viver uma nova vida, uma vida na tua presença, Pai, fazendo a tua vontade, do teu jeito e do teu querer. E Paulo deixa muito bem claro, todos que estão pregando a palavra do Senhor, adoçando, colocando açúcar, para que os cristãos entendam de uma forma adocicada, para que os cristãos entendam de uma forma mais bonitinha, mais leve. Todos, a palavra está dizendo que são amaldiçoados. É a palavra que está dizendo. Todos sejam anátema, todos sejam amaldiçoados. Porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira. Ela que cura, ela que salva, ela que liberta. Não existe ser humano na face da terra que compreenda, que entenda a palavra do Senhor. E esta pessoa não venha a ser restaurado através da palavra e através do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para restaurar, mas ela precisa ser falada como ela é. É claro que é necessário ter amor para falar da palavra de Deus. Como Paulo tinha amor e falava da sua palavra, e falava da palavra do Senhor com autoridade, com ousadia, como ele mesmo diz. Mas a palavra ela era falada da forma que era necessário falar. Então, Paulo está aqui repreendendo. Se estiver alguém falando da palavra do Senhor de forma diferente, então que sejam anátema. E o que está acontecendo? Dentro das igrejas, as pessoas estão pregando coisas que não estão no Evangelho. Coisas que não condiz com o Evangelho. E tudo isso vai haver preço muito caro. Porque é necessário que o mundo inteiro escute o Evangelho de Deus, da forma que ele está aqui, puro e genuíno e sem fermento. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E no verso 9, ele ainda afirma mais, como já dissemos. E agora repito, ele diz assim, olha, como já dissemos, e agora eu repito novamente. Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, que esse seja amaldiçoado. Então, Paulo aqui está repetindo, ele está aqui confirmando. Todos que estiver pregando um evangelho com mentiras, um evangelho que não está aqui dentro da palavra do Senhor, um evangelho diferente, que esses sejam amaldiçoados, que esses sejam anátemas. Então, a palavra do Senhor é muito clara. Se precisa pregar a palavra do Senhor como ela é, sem fermento. Porque tem pessoas afermentando, tem pessoas adocicando e tem pessoas dizendo coisas que não existem na palavra do Senhor. E tudo isso se tem preço. A palavra é muito clara. Que todos sejam anátema, que todos sejam amaldiçoados. Então precisamos ter muito cuidado
quando a gente abrir a nossa boca para falar da palavra do Senhor. Seja pura e seja genuína como ela é, mesmo que ela seja dura. Mas é a palavra que está sendo dura, não é você que está sendo duro. Então a palavra tem de ser falada, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes e ela divide alma e espírito. Então é necessário se falar a palavra como ela é, pura e genuína. E ela cura, ela restaura. Quem ouve a palavra de Deus, quem medita na palavra do Senhor, é um homem livre. Livre de quê? Livre das trevas, livre do pecado, livre da destruição, livre da escravidão do mundo, porque o mundo escraviza. Mas a palavra, ela liberta, deixa você um homem livre, um homem para viver uma nova vida, um homem transformado, um homem cheio de amor, um homem com paz no coração, mesmo que venham as tribulações. Mas vocês têm a certeza, nós temos a certeza que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e do que imaginamos. Então a palavra de Deus é ela que nos molda, é ela que nos transforma. Por isso que é necessário ouvir a palavra do nosso Deus todos os dias, aprender, meditar e pedir a Deus misericórdia para que possamos sim viver na presença do Senhor fazendo a sua vontade, porque a palavra liberta da escravidão do mundo, da escravidão do vício, da escravidão do pecado, da escravidão da prostituição, da escravidão de todas as coisas que possa nos afastar do nosso Deus. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que cada dia Ele possa nos transformar através da palavra e do Espírito Santo de Deus, que já mora e habita na vida de cada um de nós. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, dono dos céus, da terra, do mar, precisamos, Senhor, de Ti. Só o Senhor é Deus. Nos capacita, Senhor, a vivermos em Tua presença, fazendo a Tua vontade. Que Teu Espírito, Senhor, nos encha da Tua sabedoria e nos dê cada dia capacidade para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, eu peço por cada um que vai ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem. Também peço por cada um da minha família, que eles possam, Senhor, se converter totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Que eles possam viver uma vida, Pai, na Tua presença, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. E toda a alegria, Pai, que existe em Ti, seja transmitida para cada um de nós, através do Teu Espírito, Pai, que já mora e habita em nossos corações. Amém, amém e amém.